como desenvolver uma atividade lucrativa sem investir muito dinheiro. Hoje nós vamos falar também sobre a diferença entre valor e preço. Como colocar o preço no produto, como definir o preço do produto. Essa é uma série de lives que estamos fazendo para ajudar você a ter uma ideia melhor, né, de como desenvolver o seu negócio de uma forma lucrativa e sem investir muito dinheiro, né? Hoje, especialmente, então, nós vamos estar falando aí sobre valor, sobre preço, sobre como fazer o cálculo, né, do preço, o que é custo, o que é despesa, né, como é que a gente calcula isso, quais são os custos-benefícios, enfim, tudo isso que a gente vai ver na live de hoje. Quero já dar as boas-vindas aí para vocês que estão chegando, né? Obrigada, Daniela, tá aqui conosco, né? Muito prazer em ter você aqui, né, novamente com a gente, né? É muito bom receber o carinho de vocês, né? E eu queria pedir também quem está chegando aí, que puder compartilhar a live, né? Com seus amigos, com as pessoas que você acha que o conteúdo é interessante, que é legal. Eu agradeço muito também, né, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Ontem nós falamos aqui sobre como e para quem que a gente ia vender os nossos produtos, né? Os produtos que a gente já definiu, né? Já colocamos aí, já sabemos quem é o nosso público-alvo e tudo, né? Oi, Fafá, que está chegando também, seja bem-vinda, né? Então, tudo isso a gente já definiu. Hoje nós vamos ver especialmente a questão do valor e do preço desse produto, né? Ontem também a gente falou sobre nicho de mercado, né? Sobre a importância da gente segmentar esse mercado. Isso também vai ter muito a ver com o que a gente vai fazer, né? Então, sem mais delongas, vamos falar hoje então sobre os custos, né? E a gente não pode negar que o custo do produto, né, o preço, o valor, ele é uma das fases mais importantes desse processo que a gente está fazendo. E, consequentemente, gera muita dúvida também, né, para as pessoas que estão precisando aí de fazer o preço da sua mercadoria, o preço do seu produto, né, isso gera mesmo muita dúvida, né? Por quê? Porque existe uma diferença entre valor e preço, né? Tem várias formas também da gente quantificar aí os custos, né? Tem muita coisa envolvida e é isso que a gente vai ver hoje, né? A gente tem que prestar atenção, né? Que o que entra e o que não entra também no preço, né? E no custo do produto, nessa precificação que a gente vai fazer. A Adri está aqui também, Kelly, né? Obrigada, Cristina. Sejam muito bem-vindas à nossa live, né? Obrigada por vocês estarem aqui, participando com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode colocar as questões que a gente vai tentar também responder, né? E é para isso que a gente está aqui. Vamos lá então, como é que a gente vai definir valor e preço? Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente não se perder, né, durante a live, e eu coloquei o seguinte, né, a definição do valor adequado de venda de um produto, ela vai depender especificamente desse equilíbrio, né, entre o valor do mercado e os custos que a gente tem internamente dentro da empresa e diretamente ligado à produção desse produto, né? Então, a gente também tem a concorrência, né, que entra também nessa questão do preço e do valor, né? Então, vamos ver como é que isso se dá, né? A precificação, ela tem a ver também com a lucratividade, né? Então, também vai entrar a questão do lucro que eu quero ter com aquele produto. Então, assim, são muitas variáveis, né? E diferenciais que eu tenho para precificar esse produto, né? Então, vamos considerar, né, dois aspectos, né? Então, você que está anotando, né, pode anotar aí. São dois aspectos básicos que a gente vai olhar, que é o mercado, né, e que são os custos internos, que é a minha problemática financeira, né? Que vai envolver aí não só o produto, mas também a minha atividade em si como um todo, né? Então, vamos ver aqui.
O que é preço? Né? O preço, ele especificamente é o dinheiro que se paga por aquele produto. Né? O preço, ele vai na etiqueta lá do produto. Né? Então, isso aí é preço. Eu quantifiquei tudo direitinho, aí cheguei num valor e coloco lá aquele valor, aquilo ali é o preço. Né? O que acontece? Ele é definido pelo vendedor, né, com base em quê? Justamente nisso que a gente está falando, né? Com base nos custos, com base nos impostos, com base no lucro que ele quer ter, com base nos gastos, né, nos custos aí, variáveis e fixos, a gente vai olhar que são diferentes também, né? Na lei também da oferta e da procura, né? Por exemplo, se tem muita gente vendendo aquela caneta, né, aquilo já ficou mais comum, o preço tende a baixar. Se é uma novidade no mercado, o preço tende a subir. Né? Então, a lei da oferta e da procura vai mais ou menos por aí. Ou então, se aquele produto está em falta no mercado, né, não se está produzindo mais, né, eu acho pouco para comprar, então o preço sobe. Né? E o vice-versa também é verdadeiro aí, né? E o preço dos concorrentes, né? Também a minha concorrência, às vezes quando está muito alto o preço, o outro baixo, dá desconto, né? Para poder vender, então tem toda essa mecânica também do mercado que a gente vai acompanhar, né? Então o preço, como todos os outros processos, né, que a gente tem dentro da empresa, ele também é dinâmico, né? Ele também tem que ser analisado e revisto sempre, né, para ver se eu estou com o preço competitivo em relação à minha concorrência. Né? E o que é valor? Se preço é tudo isso aí, valor é o quê? Né? Valor, ele vai ser um conceito muito subjetivo. Né? O valor, quem dá para ele, geralmente não está preocupado com o quanto custou para fazer. Né? O valor é uma coisa mais sentimental. Então, vamos ver aí uns exemplos, né, do que é valor em relação a preço. Por exemplo, você vai vender um apartamento. Né? Então, tem um apartamento à venda. Eu tenho ali o comprador e tenho o vendedor. Quem está vendendo tem um sentimento em relação àquele imóvel, vamos colocar assim, né? Porque ali viveu a avó dele, viveu toda a família dele, nasceu ali, né? Ou então ele fez toda uma reforma, gastou um mundo de dinheiro para colocar armários e não sei o que e tudo mais. Então, para ele, aquele imóvel tem um valor enorme. Né? Então, ele coloca lá um preço naquele imóvel que ele acha que corresponde ao valor que tem para ele. A pessoa que vai comprar, ela já não olha assim, né? Ela vai olhar como? Se aquele imóvel está no valor de mercado, ou seja, o que o mercado está pagando por aquele imóvel. Né? Se na mesma localização, com o mesmo tamanho e tudo, ele está com o preço compatível. Aí o comprador vai ver que está muito mais alto. E fala assim, olha, mas eu não posso pagar esse preço por um imóvel que aqui está todos iguais. Ah, não, mas a minha casa é melhor do que a de todo mundo. Então, essa é a diferença que a gente vai encontrar entre valor e preço. Né? O valor, ele é individual, né? Ele é um conceito mais ligado ao sentimento do que, na realidade, ao preço, né? aos custos envolvidos e tudo mais. Né? Tem uma ligação, como a gente está falando aí, emotiva mesmo, né? E também vai muito com a motivação da pessoa também, né? Tá ligada a marcas, né? O quanto você valoriza uma marca e não valoriza outra, né? Então, tudo isso daí são diferenças entre valor e preço, né? Do produto que você escolheu aí para comprar. E quais que são os custos que estão embutidos no produto? Né? Então, quando você compra um produto, o que ali dentro é custo? Ou quando você vai fazer o seu preço, vai quantificar, né, o valor do seu produto, o quanto daquilo ali é custo e quais são as diferenças que a gente acha aí entre custo e despesa. Tem diferença? Né? Quem está aí com a gente aí, né, sabe o que é a diferença entre os custos e as despesas? Vamos ver então como é que é isso aí. O que é, na realidade, custo?
custo, ele vai impactar diretamente no produto. Então, o custo é tudo o que eu preciso para fabricar aquele produto. Ele está relacionado somente àquela produção. E o que é despesa? Despesa é todo o resto que eu preciso para manter aquele negócio de pé, né? Então, nem tudo que está relacionado com o produto é custo, né? Tem algumas coisas ali que eu vou classificar como despesas, né? Então, isso daí é bem legal a gente saber essa diferença, para poder também na nossa planilha depois, a gente poder separar isso bem direitinho. Aí nós vamos ver, tá bom, já separei o que é custo e o que é despesa. No custo, eu tenho também dois custos diferentes, né? Eu tenho como separar os custos também, né? Então, a gente vai ver que existem custos fixos e custos variáveis, né? O pessoal que está aí assistindo sabe a diferença entre custo fixo e variável? Pausa para a aguinha aqui. Então, vamos lá ver. Os custos fixos são aqueles custos que não variam, como a própria palavra diz, são fixos. Que custos que são esses que são fixos, né? Eu posso considerar que o aluguel é um custo fixo, ou seja, todo mês eu tenho que pagar e todo mês é aquele valor, né? A não ser quando ele vai sofrer alteração, mas a gente considera o aluguel como um custo fixo, né? Porque todo mês eu tenho que pagar o mesmo valor. Então, ele tem que estar na minha planilha todo mês, independente de eu estiver produzindo ou não, né? Então, isso aí é um negócio bem sério, né? A gente tem que prestar bastante atenção nos custos que são fixos, porque eles impactam mesmo, né, em todo o valor e preço que a gente tem que colocar no produto depois. E, às vezes, a gente não consegue equilibrar as contas, né? Se esses custos estão muito altos, né? Então, vamos lá ver, o que mais que pode ser custo fixo, né? Eu posso considerar que a internet, de repente, que eu tenho que pagar todo mês, né? Outros custos que são mensais e que são fixos e que todo mês eu tenho aquele valor para pagar, eu vou considerar aqui. O que é que vai ser o custo variável, né? Então, vai depender um pouquinho também do tipo de atividade que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, se é um escritório e eu tenho ali horário de trabalho, tudo certinho, a energia elétrica ela pode ser considerada custo fixo, né? Mas se de repente eu preciso da energia elétrica a mais para produzir, ou seja, ligar uma máquina, né? De repente usar mais energia para produzir um produto, essa energia pode ser considerada um custo variável. Então é isso que eu queria que vocês compreendessem aí essa diferença para poder estabelecer na hora de pôr numa planilha de cálculo corretamente qual que é um valor, qual que é o outro, aonde que entra ali, porque depois dá diferença nos cálculos, né? Então o custo variável ele vai estar ele é justamente paralelo ao tanto que a gente produz, né? Então, isso aí é muito importante, ou seja, se eu estou produzindo mais, aquele custo vai aumentar. Se eu estou produzindo menos, aquele custo vai diminuir. Entretanto, o custo fixo vai permanecer o mesmo. Então, o que está acontecendo nessa pandemia é o quê? Os custos fixos permanecem nas empresas, mas as empresas não estão produzindo mais, né? Porque tem aí uma série de restrições, né? E lockdown e mais uma porção de coisa, e isso daí realmente impacta diretamente na lucratividade, né? Nos custos da empresa. Vamos ver aqui o que mais que eu coloquei. Essa questão de custo ela é muito séria, né? Então eu deixei para a gente falar até mais no final das lives, né, a importância da gente fazer aí um plano de negócios, né, fazer um planejamento. A gente vem falando ali desde o princípio, né, nas primeiras lives aí, a importância da gente ter organização, da gente ter planejamento, né, e nessa parte dos custos, né, da precificação do produto, né, da valorização do produto, isso aí é muito, muito importante.
Então não tem como a gente conseguir avançar sem a gente trabalhar com planilhas, sem a gente trabalhar com tudo muito na ponta do lápis, né? E saber exatamente o que custa para eu produzir, né? Tem uns exemplos que eu gosto de dar, assim, que são muito interessantes, apesar de serem simples, né? Por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho artesanal, né? Então, vamos supor que ela está fazendo ali um trabalho, costura, né? Ela está costurando e tal e coisa. Só que aquela energia elétrica que ela gasta para poder fazer aquela máquina de costura girar, ela é maior quando ela costura, né? Então, eu tenho que considerar aquele custo, e muitas vezes não é considerado, né, no preço que a pessoa cobra ali para fazer aquele trabalho, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, a pessoa, quando ela está fazendo pães, né, que a gente tem dado muito aqui esse exemplo, mas está fazendo aí os pães artesanais, está fazendo em casa, né? E está usando o quê? Está usando o gás dela, né? Está usando aí a luz dela, também a energia elétrica dela, está usando a água dela, né? Então, tudo isso aqui tem que entrar também no preço do produto, né? Ah, mas eu acho que não, porque está na minha casa mesmo, né? Mas não é não, isso daí custa depois, né? Vamos supor, o mês que você não faz os pães, você vai gastar muito menos gás, né? Então, isso aí tem que estar sendo levado em consideração. Outra coisa que o pessoal não leva muito em consideração, quando o trabalho é artesanal, é o valor da mão de obra. Então, você coloca tudo ali, você consegue colocar os custos fixos, os custos variáveis e tudo, mas esquece do valor da mão de obra, que é justamente o seu tempo, né? O seu trabalho, fora o lucro, né? Então, o lucro está fora, mas ela não coloca aquilo ali. Então, de repente, vai desvalorizando aquele trabalho. Aí chega lá no final, o rendimento que tem, né? A rentabilidade que tem, o resultado, não é legal, né? Porque você fala, ah, mas eu estou pagando para trabalhar. Então, é porque o cálculo está mal feito, né? Está faltando coisa aí, tem que agregar mais coisa aí. Mais gente chegando aí, obrigada. Lili tá aí, Maurício, Gabriela, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Rosela, outras pessoas que já passaram ali que eu já não consigo ver. Muito obrigada a vocês que estão aqui participando conosco, né? É muito importante para a gente essa participação aí de vocês do outro lado. E outra coisa interessante da gente falar aí sobre os custos também, os custos variáveis, né, quando eles são maiores que os custos fixos, significa que você realmente está produzindo, né? E isso é legal porque quando esses custos variáveis são maiores, a chance de perda, né, é mais reduzida. Então, ou seja, quando a empresa está produzindo, quando o seu empreendimento está produzindo, os custos variáveis são proporcionais à produção que você está colocando ali, né? Então, isso é muito bacana. A gente tem que prestar muita atenção sempre nessa parte de custo. Quanto mais reduzido eu conseguir colocar o meu custo, né, melhor vai ser a minha produtividade e o meu risco também vai cair bastante, né? Nessa época de pandemia que a gente está, tem muita empresa que está realmente com problemas sérios por causa das obrigações mensais, né? E aí entra também funcionários, entra todos os impostos, né? Então, olha só para vocês verem como que é tanta coisa que a gente tem que prestar atenção para precificar um produto, né? A questão dos impostos, das taxas que você paga, seguros, né? Tarifas bancárias, tudo isso daí, ele vai compor depois, né? A quantidade que você tem que produzir no mês daquele produto para poder cobrir todos os custos que você tem, né? Porque nem todos os custos estão embutidos no produto, como a gente já viu, mas você tem que pagar, né? Você tem outros custos para pagar, e quem é que paga? Quem paga é o produto, né? Então, aí a gente vai ver também que vai ter a quantidade mensal que você precisa vender daquele produto para poder cobrir os custos que você tem todo mês. E ainda ter o lucro, né? E ainda fazer a sua empresa crescer. Olha para você ver como é que é importante tudo isso aí. A gente tem um outro custo que eu queria falar aqui também, que é o custo-benefício, né?
Esse custo-benefício é uma coisa muito bem interessante da gente falar e está ligada também ali ao valor e o preço do produto, né? Então, como é que a gente vê essa relação do custo-benefício, né? O custo-benefício, na realidade, ele é uma coisa um pouco inconsciente, né? Ele é uma coisa também um pouco subjetiva da gente trabalhar e vai variar também de pessoa para pessoa e vai variar também de acordo com a intenção daquela pessoa de consumir aquele produto, né? Olha que legal. Então, vamos ver aqui. Você pensa assim, de repente vai comprar aí um produto e você pensa, será que vale a pena eu pagar? Vamos supor que é esse batom aqui, né? Então, eu penso assim, será que vale a pena eu pagar esse preço nesse batom? Tô achando que tá tão caro, né? Mas aí eu vou olhar aquele batom, é aquele batom que não sai da boca, né? É aquele batom que não dá bolinha, que não fica melando, né? E que eu consigo conversar bastante tempo e o batom não sai, né? Então, como esse daqui, né, do Planeta Mulher, que o pessoal já me perguntou aí de onde que é um batom maravilhoso, né? Super natural, vegano e tudo. Então, assim, será que vale a pena eu pagar esse valor nesse batom? Então, nem tudo ali é preço, né? Ali é valor e é o valor que eu vou dar ao produto, né? Então, tem muita coisa ali colocada. Quando é um item comum, por exemplo, do nosso dia a dia, de repente uma caneta, um material escolar, uma coisa assim, a gente nem liga muito, né? Então, a gente vai procurar o quê? Aquele que é mais barato para poder comprar, né? Muitas vezes a gente nem olha muito marca, nada, né? É bom olhar os preços, os prazos de validade, né? Apesar de alguns produtos a gente precisa olhar prazo de validade, mas com relação a esses objetos comuns do dia a dia, muitas vezes a gente não liga, então a gente vai comprar pelo mais barato. Esses são os nossos itens comuns, né? O custo-benefício que eu vou olhar nele ali é se ele atende às minhas necessidades naquele momento, né? E se aquele preço está justo, né? Então eu compro e não tem ali muito problema, né? Agora, compras duradouras. Como é que a gente faz as compras duradouras, né? Tem compras, por exemplo, que elas são mais complexas, né? Por exemplo, um apartamento, né, vai gerar aí uma série de outras coisas para eu ver, né? Eu não vou comprar qualquer apartamento, né? Eu não vou comprar apartamento como eu compro o meu material de escritório, né? Então, ali já tem um custo-benefício que eu vou olhar naquele apartamento. Por isso que eu vou escolher entre um e outro, né? São os benefícios que ele tem para mim, né? Então, às vezes, outra pessoa vai gostar daquele imóvel e eu já não, né? Por exemplo, um imóvel, a gente vai lá ver um imóvel que na casa de banho não tem janela. Para mim, é impossível, né, uma casa de banho não ter janela. Para outra pessoa já não tem tanta importância, né? Ela olha aquilo ali e fala, não tem problema, tem aqui um exaustor e tal, e tá tudo bem, né? Então, essas compras, né, que vão impactar nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões, elas são compras duradouras e elas vão ter aí mais considerações, né, que a gente vai fazer em relação ao custo-benefício. Comprar um automóvel, né, ou outras coisas também que possam estar relacionadas com a segurança da nossa família, né? Isso daí também está muito importante. Por exemplo, se eu vou matricular o meu filho numa escola, eu vejo se tem segurança, né? Se eu vou contratar, por exemplo, aquele serviço escolar, eu vejo, né, a idoneidade, tudo. Então, todos esses custos, benefícios estão embutidos aí. Por que eu vou pagar mais caro, de repente, para um transporte do que eu pagaria para outro, né? De repente, a pessoa que está ali na condução daquele veículo é de maior confiança para mim do que outra pessoa, né? Outra coisa que a gente relaciona também aí com custo-benefício, né? São metas de vida, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, né? Se eu vou, de repente, poupar para fazer uma compra a longo prazo. Então, tudo isso também está relacionado ao custo-benefício daquele produto que eu quero investir, né? Então, a gente faz planos aí, né? E investe, né? Guarda dinheiro para investir num patrimônio, né? Ou mesmo para viajar, igual a gente falou, que é legal, né? Então, assim, é importante a gente ressaltar aqui que a gente paga caro, às vezes, né?
por um negócio, por um produto que a gente avalia como sendo de maior valor para nós, apesar do preço estar mais alto do que o valor de mercado, né? Mas geralmente a gente também pesquisa se aquele produto está com preço justo também em relação ao mercado. Então sempre isso aí é legal a gente observar, né? Aí a gente tem falado também qual que seria o investimento, né, que eu considero importante nessa fase. A gente vem falando isso nas outras lives também, né? Mas em relação ao custo, né, especificamente, a precificação do produto, essa parte financeira, né, ela é muito séria, ela é muito importante e ela impacta no sucesso do seu negócio, com certeza, né? Então, a dica que eu quero deixar para vocês aqui é investir mesmo numa planilha de custos boa, né? Uma boa planilha que te dê ali clareza, né? De todos os custos que estão ali envolvidos, que tenha bem delimitado ali o que é o custo fixo, o que é o custo variável, quais são as despesas, quais são os impostos, quais são as taxas, né, que você tem que pagar. Então, que esteja tudo ali. Às vezes também o seu custo de investimento, algum empréstimo, né, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser visto, né, para você depois não ter aí alguma perda nesse cálculo, né? E esses custos também você tem que ver os internos, os externos, né? Então não são só os que estão dentro da empresa, né? De repente eu tenho custos de distribuição do produto, né? Olha só para você ver quantas coisas a gente falou aqui, né? Então vai pensando, vai anotando para a gente fazer uma planilha de custo bem bacana. Outra coisa legal aqui, uma dica que eu dou, é você ter sempre aí um consultor da área financeira, né? Pode ser aí o seu contabilista, né? O seu contador, mas é legal ter uma pessoa que saiba bem da parte de tributos, né? Da parte fiscal, dessa parte toda tributária mesmo, legal, né? Para poder te ajudar de acordo com a sua atividade, a definir quais seriam as melhores opções para você estar enquadrando a sua empresa, né? Se é no lucro real, se é no lucro presumido, né? Que tipo de enquadramento que você vai colocar aí, se é um MEI, né? Se é, de repente, uma empresa limitada, né? Como é que você vai trabalhar de acordo com a sua atividade dentro desse também processo legal e jurídico, né? Isso é muito importante. Estamos aqui chegando no finalzinho, né, da nossa live e eu queria deixar aqui para vocês a nossa ordem, né, do dia, que tem sido aqui desde o começo das nossas lives, que a gente tem falado aqui, que é não ficar parada. Então, nem ficar parado, né? A paralisia não é para nós, né? Então, vamos tirar toda essa coisa de ficar engessado, de ficar parado, e vamos usar aquele lema que a gente tem falado aqui, levante-se e ande, né? Nós vamos andar para frente, né? Eu estou aqui fazendo essa série de lives para você, para te ajudar, para começar a você ter noções e abrir aí um pouquinho, né, a visão em relação ao que a gente pode fazer para desenvolver essa atividade lucrativa com menos risco, né, e com menos custos também. Bora para frente, né, Fafá? É isso aí. Então, levante-se, ande, vamos para frente, né? Eu quero deixar também o convite lá para o Telegram. Eu vou ver se consigo colocar lá também uma planilha de custo para te ajudar aí, né? E você vai poder baixar lá tranquilamente, gratuito, para todo mundo que está lá no grupo do Telegram. Eu vou colocar uma planilha de cálculo bem legal que vai te ajudar aí, tá? E amanhã, né? Amanhã, que é a nossa última live dessa série, onde que eu vou falar para você aí sobre essa metodologia, né, que eu criei para a gente desenvolver esse negócio, né, uma opção bacana. Amanhã eu vou dar um presentinho para quem está participando das nossas lives. Então, você que estiver aqui amanhã, né, eu vou ter aí uma surpresa e um presente para você. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, viu? Um beijo grande para todos aí e a gente se vê amanhã com certeza no mesmo horário, 18 horas, horário do Brasil,
e 22 horas, horário de Portugal. Muito obrigada e até amanhã.